Área sobre uma curva integral definida. Considere uma função f de x não negativa e definida no intervalo fechado a menor ou igual a x menor ou igual a b, conforme mostra a figura. Vamos supor também que essa função seja contínua em todo o intervalo AB. Como achar o valor da área sombreada sob a curva? Poderemos utilizar o método da exaustão, preenchendo esta área com polígonos. Devido à natureza da área, o mais adequado é preenchê-la com retângulos cuja base está sobre o eixo horizontal e cuja altura será definida pelo valor da função. Podemos começar dividindo o intervalo em n partes iguais. Então, o comprimento de cada retângulo será igual ao comprimento do intervalo dividido pelo número de retângulos. Se construirmos os maiores retângulos sobre o gráfico em cada intervalo, a soma dessas áreas será a primeira aproximação. Se aumentarmos o número de retângulos, dividindo o intervalo por um número n maior, a soma das áreas dos retângulos se aproximará ainda mais da área sobre a curva. Intuitivamente, é fácil concluir que quanto maior o número de retângulos inscritos, mais próximo a soma de suas áreas se aproximará do valor exato da área sobre a curva. O comprimento de cada retângulo será igual ao comprimento do intervalo dividido pelo número deles. Esta medida é igual para todos os retângulos e chamaremos de ΔX. Se identificarmos cada retângulo como x0, x1, a xn, a altura de cada retângulo será igual ao valor da função na coordenada x de cada um deles. Somando-se as áreas de todos os retângulos, o resultado será uma aproximação do valor da área sobre o gráfico. Então, a soma n vai ser o somatório de k igual a 0 a n de f de xk vezes o ΔX. Naturalmente, se o comprimento de cada retângulo é ΔX, se tornar muito pequeno e próximo de zero, n se tornará muito grande e a soma das áreas dos retângulos se aproximará cada vez mais do valor da área sobre o gráfico. Então, podemos dizer que a área sobre a curva A é igual ao limite, quando ΔX tende a zero, do somatório de k igual a 0 a n de f de xk vezes ΔX. Este limite é simbolizado pela notação padrão de Leibniz. A área vai ser agora, lemos, a integral de A até B de f de x dx. Agora vamos aplicar tudo isso que falamos em exemplos. Exemplo 1. Considere a função y igual a f de x igual a x no intervalo fechado entre 0 e b. Calcule a área sobre essa curva no intervalo. O gráfico dessa função é bem conhecido e a área sobre a curva no intervalo é igual à área do triângulo de comprimento b e altura b, que já sabemos calcular. Mas vamos utilizar o método apresentado nesta aula para determiná-la. Se dividirmos o intervalo em n intervalos e desenharmos retângulos preenchendo esta área, a soma das áreas dos retângulos será a primeira aproximação para a área sobre o gráfico. O comprimento dos retângulos será igual ao comprimento do intervalo, que neste caso é b, dividido pelo número de retângulos, n. Então, o comprimento de cada retângulo é igual a b sobre n. A altura de cada retângulo é igual ao valor da função no ponto onde é desenhado o retângulo. A altura do primeiro retângulo, como está mostrado aí, é igual ao valor da função quando x é igual a b sobre n. Como f de x é x, o f de b sobre n vai ser b sobre n. A altura do segundo retângulo é igual ao valor da função quando x é igual a 2b sobre n, o segundo retângulo. Então, o f de 2b sobre n vai ser 2b sobre n. Seguindo a mesma lógica,
o terceiro retângulo terá altura igual a 3b sobre n. Isso vai acontecer para todos os demais retângulos até o enésimo. Como a área de cada retângulo é o produto do seu comprimento pela altura, a soma das áreas de todos os retângulos é S igual o primeiro, B sobre N, que é o comprimento, vezes B sobre N, que é a altura, mais o segundo, B sobre N, vezes a altura, 2B sobre N. O terceiro, B sobre N, vezes 3B sobre N, isso vai até B sobre N, vezes NB sobre N, que é o enésimo retângulo. Observe aí que em todos os termos dessa soma aparece B vezes B e N vezes N, ou seja, B ao quadrado sobre N ao quadrado. E quando fatoramos esses dois termos aí, ó, sobra uma série 1 mais 2 mais 3 até N, que é a soma dos N primeiros inteiros. Então podemos escrever como B ao quadrado sobre N ao quadrado, somatório de K igual a 1 a N de K. Essa expressão que aparece, este somatório dos N primeiros números inteiros, já calculamos o valor na aula anterior. É N vezes N mais 1 sobre 2. Substituindo na expressão fica, o S vai ser B ao quadrado sobre N ao quadrado, e o valor dessa soma, N vezes N mais 1 sobre 2. A gente pode fazer a multiplicação aí, vai ficar B ao quadrado sobre N ao quadrado, N vezes N dá N ao quadrado, N vezes 1 mais N sobre 2. Que a gente pode rearranjar os fatores aí, como B ao quadrado sobre 2, N ao quadrado sobre N ao quadrado, mais N sobre N ao quadrado. Que dá B ao quadrado sobre 2, vezes 1 mais 1 sobre N. O valor dessa expressão será igual à área sobre o gráfico, quando o comprimento dos retângulos for muito pequeno e próximo de zero. Isso vai acontecer quando o número de retângulos for muito grande, ou seja, quando o n tender ao infinito. Então, a área sobre a curva vai ser A igual o limite, quando o n tende ao infinito, de B ao quadrado sobre 2, vezes 1, mais 1 sobre n. Quando o n for muito grande, 1 sobre n vai tender a zero. Então, essa expressão dentro dos parênteses vai valer 1. Então, o resultado é B ao quadrado sobre 2. Utilizando a notação de Leibniz, a área vai ser integral de 0 a b de x dx, que dá B ao quadrado sobre 2. Exemplo 2. Considere a função y igual a f de x igual a x ao quadrado no intervalo 0 e b. Um intervalo fechado. Calcule a área sobre essa curva no intervalo. O gráfico dessa função também é bem conhecido. Trata-se de uma parábola que passa pela origem dos eixos de coordenadas. Como primeira aproximação para a área sobre o gráfico, a gente pode preenchê-la com n retângulos, cujo comprimento é igual a b sobre n. A altura do primeiro retângulo é igual ao valor da função quando x é igual a b sobre n. Como f de x é x ao quadrado, essa altura é igual ao f de b sobre n, que é b sobre n ao quadrado. A altura do segundo retângulo é igual ao valor da função quando x é igual a 2b sobre n. Ou seja, é o f de 2b sobre n, que é 2b sobre n elevado ao quadrado. Seguindo a mesma lógica, a altura do terceiro retângulo é o f de 3b sobre n, que dá 3b sobre n elevado ao quadrado. Isso vale para todos os demais retângulos. Como a área de cada retângulo é o produto do seu comprimento pela altura, a soma das áreas de todos os retângulos é S igual B sobre N, vezes B sobre N ao quadrado, a área do primeiro, mais B sobre N vezes 2B sobre N ao quadrado, a área do segundo, e assim sucessivamente, até chegar ao enésimo retângulo. Observe aí que a gente tem em todos os termos B vezes B ao quadrado e N vezes N ao quadrado. Então, a gente pode colocar B ao cubo sobre N ao cubo em evidência. E vai sobrar a soma dos quadrados dos N primeiros termos. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até N ao quadrado, que é
o somatório, né, de K igual a 1 a N de K ao quadrado. O valor desse somatório, que aparece, a gente já calculou também na aula anterior, que vale N vezes 2N mais 1 vezes N mais 1 sobre 6. Substituindo na expressão fica S igual a B ao cubo sobre N ao cubo vezes N vezes 2N mais 1 vezes N mais 1 sobre 6. Que eu vou escrever como B ao cubo sobre 6 vezes N. Agora, multiplicando os parênteses, vai dar 2N ao quadrado mais 2N mais N mais 1 sobre N ao cubo. Que dá B ao cubo sobre 6. Quando eu multiplicar o N por 2N ao quadrado, vai ficar 2N ao cubo, que está dividindo o N ao cubo. 2N mais N dá 3N. Quando eu multiplicar por N, vai ficar 3N ao quadrado sobre N ao cubo, mais 1 mais N sobre N ao cubo. Né? Fazendo as simplificações aí, ó, fica B ao cubo sobre 6 vezes 2, né? Corta o N ao cubo com N ao cubo. Mais 3 sobre N, que vai cortar, né, 2 N's aí, mais 1 sobre N ao quadrado. Esta soma será igual à área sobre o gráfico quando o comprimento dos retângulos for muito pequeno e próximo de zero. Isso vai acontecer quando o n tender ao infinito. Então, a área vai ser o limite, quando o n tende ao infinito, de b ao cubo sobre 6, vezes 2, mais 3 sobre n, mais 1 sobre n ao quadrado. É fácil perceber aí que quando o n for muito grande, 3 sobre n vai para zero, e 1 sobre n ao quadrado também vai para zero, sobrando só 2 nos parênteses. Então, fica b ao cubo sobre 6 vezes 2, que eu posso simplificar aí, dá b ao cubo sobre 3. Utilizando a notação de Leibniz, então a área vai ser a integral de 0 a b, de x ao quadrado dx, que é igual a b ao cubo sobre 3. Exemplo 3. Considere a função y igual a f de x igual a x ao cubo no intervalo fechado 0 a b. Calcule a área sobre essa curva no intervalo. Seguindo a mesma lógica dos exemplos anteriores, a soma dos retângulos terá a mesma forma, porém, a altura será o valor do comprimento, né, elevado ao cubo, que agora a função é x ao cubo. Então, a soma vai ser b sobre n, que é o comprimento do retângulo, vezes b sobre n ao cubo, aí no segundo retângulo 2b sobre n ao cubo, no terceiro 3b sobre n ao cubo, até o enésimo retângulo. Se a gente observar aí, ó, vai aparecer sempre b vezes b ao cubo e n vezes n ao cubo. Então, eu posso colocar b elevado à quarta sobre n elevado à quarta e vai aparecer uma soma aí dos cubos dos inteiros de 1 a n, né, que é um somatório de k igual a 1 a n de k elevado ao cubo. O valor desse somatório, que aparece na expressão, também foi mencionado na aula anterior, que vale n vezes n mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado. A soma das áreas dos retângulos, né, se a gente fizer a substituição, vai ser b à quarta sobre n à quarta, vezes n mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que dá b à quarta sobre n à quarta. Se a gente elevar ao quadrado aí, vai ficar n ao quadrado, né? E elevando n mais 1 ao quadrado, vai ficar n ao quadrado mais 2n mais 1. Dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Se a gente passar o 4, né, mudar a posição aí do denominador 4, eu posso escrever com b à quarta sobre 4. E quando eu multiplicar n ao quadrado com n ao quadrado, dá n à quarta sobre n à quarta. Quando eu multiplicar o n ao quadrado por 2n, vai ficar 2n ao cubo sobre n à quarta. E quando eu multiplicar n ao quadrado vezes 1, vai ficar n ao quadrado sobre n à quarta. Fazendo as simplificações, fica b elevado à quarta sobre 4, vezes 1, mais 2 sobre n, mais 1 sobre n ao quadrado. Calculando o limite, quando o n tende ao infinito, a área vai ser o limite, quando o n tende ao infinito, dessa expressão. Dá para perceber que 2 sobre n vai para zero, e 1 sobre n ao quadrado também. Então, vai sobrar nos parênteses apenas o 1.
Então, o resultado desse limite é b elevado à quarta sobre 4. Utilizando a notação de Leibniz, a área vai ser integral de 0 a b de x ao cubo dx, que é igual a b elevado à quarta sobre 4. Os resultados nesses 3 exemplos mostram um padrão. Em todos, a integral é obtida somando-se 1 ao expoente da função e dividindo por este valor. Então, podemos supor que para qualquer n inteiro, podemos dizer que a integral de 0 a b de x elevado a n dx vai ser b elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Fermat provou a validade dessa expressão para todo n positivo.